Irmãos, nós leremos Colossenses capítulo 4, versos 7 a 18. Estamos juntos meditando acerca de um tema geral que é hábitos. Hoje falarei sobre o hábito da cooperação. Pode se tornar um hábito para você se ainda não é. Podemos hoje reafirmar o valor deste hábito se você tem cultivado o desejo de cooperar com seu irmão, se você valoriza a cooperação no reino de Deus. Colossenses 4, verso 7 diz-nos assim: quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vos envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente, por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupo por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai porque seja também lida na igreja dos laodicenses. E a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. Podem assentar, irmãos. O desafio é: coopere com seu irmão. Paulo escreve o fechamento da carta aos crentes que viviam em Colossos de modo muito semelhante ao encerramento de outras cartas. Paulo envia saudações a muitos irmãos que cooperaram com ele na região em que viviam os destinatários. E ele então, enquanto fala daqueles que cooperaram com ele, que operaram junto a ele, que trabalharam com ele em prol da feitura da obra de Deus, ele está prestando contas também do seu trabalho. Com muita humildade, irmãos. Paulo diz: eu não sou capaz de sozinho realizar aquilo que Deus espera que eu faça. Deus me tem dado irmãos que cooperam comigo. Que fechamento edificante. Meus irmãos, nos escritos de Paulo, inspirado pelo Senhor, no Novo Testamento, ele cita mais de 100 pessoas que cooperaram com ele. Impressionante. Nos escritos de Paulo, ele menciona nome por nome mais de 100 pessoas que o ajudaram e que foram também ajudadas por ele. Até mesmo esta carta de Colossenses só chegou aos crentes colossenses porque Tíquico e Onésimo cooperaram com ele como portadores dessa carta. Os irmãos leram comigo, quando, em especial, nos versos 9 e 10, ele menciona esses irmãos. Verso 9, eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Verso 10, saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé,
sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei. Autonomia na vida cristã e cultivar o hábito de cooperar com os nossos irmãos. Deus, o nosso Deus, quer incutir em nós este valor. Quer que esse seja um hábito nosso, tanto que ele diz que até dele nós somos cooperadores. Veja em sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 3, verso 9. O próprio apóstolo Paulo diz: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Ninguém é capaz de fazer tudo sozinho. Conta com a graça de Deus e conta com outros. No versículo anterior a esse, Paulo diz: o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. É Paulo que diz: eu plantei a semente do evangelho aí em Corinto. Isso está no verso 6, 1 Coríntios 3, 6. Há um cristão fiel chamado Apolo que regou, cuidou, trabalhou naquele campo que eu semeei, mas o crescimento veio de Deus. Irmãos, Deus nos tem como cooperadores dele. Ele poderia fazer tudo sozinho? Claro que sim, ele é Deus. Mas ele é tão amoroso que nos tem dado o privilégio de cooperar com ele. A boa mão do Senhor é conosco enquanto realizamos a obra dele, e somente sob os cuidados dele podemos realizar. Se até de Deus, irmãos, nós somos cooperadores, por que esqueceríamos deste compromisso no relacionamento com os irmãos? Eu sei, meus irmãos, que quando escrevemos a história de nossas igrejas, normalmente mencionamos os pastores. Mas, irmãos, isso é apenas a menção daquele que liderou. Eu entendo que ali não está a história da igreja, está um aspecto da história. Porque a história mesmo, irmãos, é daquela crente em Jesus que ora todos os dias pela igreja. É daquele outro crente em Jesus que evangeliza, que busca vidas, que apresenta o plano de salvação, que compartilha o evangelho. É daquele outro irmão que se desdobra na arrumação dos ambientes que recebemos, em que recebemos os irmãos. É do outro que estuda, se prepara para cantar no culto. É parte do trabalho daquele outro irmão que abriu a sua casa para receber a igreja. Então, sempre que leio a história de cada igreja local, e esse é um assunto de particular interesse, eu tento entender, além do pastor, quem mais dirigiu. Por exemplo, irmãos, todas as igrejas, inclusive essa, experimentam períodos ainda que curtos, em que não tem um pastor titular, a transição pastoral. O que acontece com a igreja? Deixa de ser igreja? A igreja morre? A igreja deixa de trabalhar? Não, meus irmãos. Então, a nossa história não deve se resumir ao trabalho dos pastores, que são muito importantes, que têm um lugar bíblico na igreja, sem os quais a igreja sofre. Mas a igreja, irmãos, existe porque Deus esforça muita gente. E pelo Santo Espírito, capacita todos os crentes para que cada um, conforme o dom recebido do Senhor, sirva. Isto é cooperação. Talvez você, assim como eu, tenha uma dificuldade natural que você descobriu lá na escola de fazer trabalho em equipe. Irmãos, trabalho em equipe em escola, na universidade, sempre foram para mim um desafio. Porque o que é o trabalho em equipe? Às vezes você tem que andar mais lento, às vezes tem que acelerar, tem que ouvir quem discorda, tem que entregar um resultado final que, na verdade, não é exatamente o que você queria. Mas, irmãos, quanto ganho quando nos abrimos para esse trabalho? Eu conheci alguns colegas excelentes, muito capazes, porque os trabalhos em equipe existiram. E quero confessar aos irmãos, não é possível que nesta igreja haja paz e crescimento se nós não pudermos contar com muita gente. Graças a Deus, temos contado com muita gente que no dia a dia tem trabalhado e trabalhado muito.
É o convite do Senhor. Que não seja um evento, mas seja um hábito. Que você não apenas coopere, porque naquele dia, a nossa irmã Noelma, que coordena o Semear, te convocou. Mas que você diga, como eu já coopero, nesse dia também cooperarei com a Noelma. Que você, jovem e adolescente, não espere que o pastor Estevão te ponha numa escala, mas que você se coloque escalado para tudo. Irmãos, nós somos um corpo vivo, e corpos vivos têm os seus membros funcionando e se auxiliando. O seu belo cabelo sofreria muito se a sua mão não tivesse disposição para penteá-lo. Não é assim, irmãos, que acontece? O seu nariz, certamente você valoriza muito o seu nariz, como eu valorizo o meu. Sofreria muito se os seus olhos não dissessem ao nariz: cuidado, indo em frente você vai se chocar com a parede. A igreja, irmãos, é um corpo, e um hábito a ser cultivado entre nós é o da cooperação. Eu tenho duas declarações simples para os irmãos nessa noite, que julgo estarem com clareza apresentadas no texto bíblico. Primeiro, no reino ninguém é autossuficiente. No reino de Deus ninguém é autossuficiente. Talvez você em algum momento tenha lido estes 12 últimos versículos da carta aos Colossenses e você tenha passado apressadamente por uma relação de nomes. Como sempre, tudo que está na Bíblia é a palavra de Deus e tem grande valor. Irmãos, esse texto quer nos lembrar que ninguém se basta. Ninguém pode afirmar que faz tudo na igreja. Ninguém é autossuficiente. Vejamos aí no verso 7, Paulo diz que Tíquico era trabalhador e companheiro de batalhas. Ele diz: Tíquico é fiel ministro e conservo no Senhor. Depois, ao falar de Onésimo, no verso 9, Paulo diz que era um homem fiel e atencioso, fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Ele, com toda atenção, fará com que vocês saibam de tudo. No verso 10, irmãos, ele diz que Aristarco foi seu fiel companheiro na prisão. Esse homem se dispôs a acompanhar Paulo na prisão, o que era possível naqueles dias. Ainda no verso 10, ao falar do Marcos, primo de Barnabé, os irmãos podem encontrar esse detalhamento aí no verso 10, a palavra de Deus diz que esse homem era humilde e era atencioso. Prisioneiro comigo, se ele for ter convosco, acolhei-o. É um homem muito presente em minha vida. No verso 11 fala de um Jesus, não o nosso Salvador. Jesus era um nome comum naqueles dias. Então no verso 11 se fala de Jesus o justo, e dele é dito que era um homem que ajudava com lealdade. Os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu ânimo, o meu remédio, o meu lenitivo. Vejam mais à frente, irmãos, quando no verso 12 Paulo diz que Epáfras era um homem de oração e era também um homem muito atencioso. Ele se esforça sobremaneira por vós continuamente nas orações. Meus irmãos, ninguém na igreja pode dizer: eu recebi do Senhor todos os dons espirituais. E graças a Deus ninguém pode dizer: eu não recebi nenhum. Deus concede a alguém um, a outros 5, mas Deus sabe como capacitar e como chamar cada um para participar da realização da obra de Deus. Eu quero mencionar 2 textos daquilo que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Primeiro aos Tessalonicenses 5:25, para que os irmãos vejam como Paulo entendia que aqueles que cooperavam com ele poderiam sustentá-lo em oração. Veja o pedido de um homem que entendeu que não era autossuficiente. Enquanto servia ao Senhor, ele dizia: irmãos, orai por nós. O que nós poderemos fazer se Deus não for conosco? Se vocês estiverem em oração por mim,
E por aqueles que cooperam comigo, nós poderemos realizar a obra do Senhor. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 1, ele repete: finalmente, irmãos, orai por nós. E por que ele pede oração? Para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. Então, no reino de Deus, ninguém é autossuficiente. Por isso, precisamos cooperar uns com os outros. Uma segunda declaração é que no reino nós nos encorajamos mutuamente. Esse é o nosso papel. Nós somos fonte de encorajamento para o irmão e nós somos encorajados pelo irmão. Vejam, irmãos, nos versos 7 a 9, quando Paulo dá vários testemunhos daquilo que os irmãos estavam fazendo. Ora, ele estava dizendo à igreja: saibam o que vocês devem fazer pelo outro. Saibam daquilo que vocês podem fazer para que outros irmãos também sirvam. Sejam assim. Então, irmãos, nós nos encorajamos por meio de testemunhos, quando ouvimos falar daquilo que outros fizeram. Irmãos, eu era um estudante de teologia quando um dos professores disse assim: por mais densa que a agenda pastoral seja, não se esqueçam de visitar cada criança que nasce em sua igreja. Esse é um papel seu. Não se esqueça de participar de todos os velórios de membros da igreja. Esse é um papel seu. Isso me persegue e é uma boa perseguição. Um professor que era pastor, filho de pastor, me desafiou a fazer isso. Ele dizia: há momentos que são muito especiais na vida de alguém. Quando nasce alguém, quando se casa, quando morre alguém muito próximo, ocasionalmente você não poderá participar. Está em viagem, está enfermo, mas se esforce por participar desses momentos da vida de cada pessoa da igreja. O testemunho de um professor me acompanha. Como é importante o testemunho. Como é importante falar aos outros daquilo que outros irmãos têm feito, do compromisso deles, do esforço deles, das boas ideias deles. Nós nos encorajamos, irmãos. Há muitos anos eu estava no período de férias com a minha família e fomos, como sempre fazemos, a uma igreja do Senhor no domingo pela manhã e à noite. E naquela ocasião nós visitamos a primeira igreja batista em Aracaju, a capital de Sergipe. Conhece, Alexandre? Não? Alexandre sorriu quando falei, achei que conhecesse. Uma bela cidade, uma boa igreja. Irmãos, estávamos lá e eu estava à paisana, Chilim, vestido como gente, não como pastor. E de repente alguém disse assim: irmãos, nós gostaríamos de cumprimentar quem nos visita pela primeira vez, e nós não queremos deixar que quem nos visita pela primeira vez vá embora sem receber uma lembrancinha nossa. Fazer isso lá, e fazemos isso hoje aqui. Irmãos, eu aprendi isso com outros irmãos em Cristo. E quando olhei para aquela caneta e a conservei por muitos anos, porque a usava, eu lembrava de irmãos que dos recursos financeiros pensaram num gesto simples em dizer a alguém: você é importante para nós. A vida cristã é assim, irmãos. Nós aprendemos com o outro. Nós aprendemos com o irmão. Quando testemunhamos daquilo que o outro tem feito, nós abrimos janelas para que irmãos aprendam a fazer também. Na verdade, irmãos, aquilo que os meus pastores fizeram quando eu era criança e adolescente me acompanham ainda hoje. Ainda hoje eu paro e fico pensando: o que o pastor tal faria nessa ocasião? E há alguns pastores que me marcaram pela estatura moral, pelo compromisso com Deus, pela forma tão correta como dirigiam a igreja.
E o testemunho de vida deles me ajuda muito hoje, porque eu vi como eles faziam. E hoje eu percebo que é bom também fazer muito daquilo que eles faziam. Meus irmãos, os testemunhos eram utilizados por Paulo como um encorajamento. Ele cooperava com a igreja dizendo: vejam como outros têm feito. Mas também por meio de orações. Eu já citei textos bíblicos e voltando aqui ao capítulo 4 de Colossenses, vejam o verso 12, quando Paulo diz assim: esse homem chamado Epáfras, que já foi pastor de vocês, ele se esforça sobremaneira. É um compromisso radical. Ele vive fazendo isso. Ele se esforça continuamente por vós nas orações. Como nós encorajamos outro irmão? Orando por ele. Sabemos das suas limitações, então oramos para que o Senhor o ajude a vencer as limitações. Sabemos do potencial, oramos ao Senhor para que desperte o dom dele. Paulo disse isso a Timóteo. Oramos para que o Senhor o avive para a realização da obra. Orar por alguém é declarar amor por esse alguém. Meus irmãos, nós devemos cooperar com o irmão, orando pelo trabalho, pelo serviço que o irmão realiza. E como é bom quando encontramos alguém que diz: eu oro por você. Hoje ainda eu preguei no culto memorial da irmã Ondina, e uma preciosa irmã em Cristo, muito idosa, me encontrou e disse: pastor, finalmente eu posso conhecê-lo pessoalmente. Eu não sou membro de Barro Preto, mas eu acompanho regularmente o culto da igreja do Barro Preto. Eu quero dizer que eu oro pelo irmão, para que Deus te ajude a continuar pregando a palavra de Deus com fidelidade. Ela usou a seguinte expressão: continue pregando sem sair da Bíblia. Eu agradeci muito àquela irmã. Eu não a conheço, ou não a conhecia. Conheci hoje. Certamente ela nos acompanha agora. E ela disse: eu oro por sua vida. Como isso é animador, irmãos. Como isso é precioso. Como isso mexe o coração do crente. Descobrir que existe alguém batendo a porta do trono da graça e dizendo: Senhor, lembre-se daquele teu filho, ajude-o. Irmãos, como é animador saber que alguém que eu sequer conhecia pelo nome estava em oração por minha vida. Ore por outros irmãos. Coopere em oração com o seu irmão e com atos de socorro. Nós testemunhamos e oramos, mas também colocamos, como dizemos no popular, a mão na massa para auxiliar o irmão. Verso 13, dou testemunho de que ele se preocupa por vocês, ele faz tudo o que pode por vocês. Verso 18, irmãos, eu estou escrevendo a carta de próprio punho, eu estou fazendo o melhor por vocês, eu estou usando aquilo que Deus me deu, a minha própria mão. Lembrar a existência da igreja de Laodiceia. No verso 15 ele diz: saudai os irmãos de Laodiceia. Uma mesma região, Colossos e Laodiceia. Paulo se ocupou com o futuro dessa igreja. Verso 16, depois de lida esta epístola entre vós, irmãos, providenciem que ela seja lida também lá entre os irmãos de Laodiceia. E aquilo que escrevi aos de Laodiceia, que seja lido por vós. Provavelmente essa é a carta aos Efésios. Paulo se preocupou em prestar contas do seu ministério. Ele estava encorajando os irmãos a fazerem muito, enquanto ele dizia daquilo que ele estava fazendo. O reino de Deus, extenso como é, constitui-se num ajuntamento de cooperadores. Nós operamos juntos. A nossa igreja, irmãos, tem já demonstrado isso em sua visão ministerial. Esta igreja elegeu coordenadores ministeriais, ministros. Há uma equipe ministerial liderando a igreja do Senhor. E isso é a nossa declaração de que nós cremos no valor da cooperação. A cooperação de indivíduos, a cooperação de ministérios, a cooperação de igrejas locais. Não sei se você tem essa informação, mas esta igreja adotou
algumas congregações de outras igrejas que encontraram-se limitadas. Algumas das nossas frentes missionárias, na verdade, foram iniciadas por outras igrejas irmãs. Em algum momento recorreram à igreja do Barro Preto dizendo: irmãos, nós nos encontramos com limitações para conduzir este trabalho. Os irmãos podem assumir, a igreja assumiu. Eu vi isso acontecer também com a primeira igreja batista em Divinópolis, irmãos. Pelo menos duas das congregações daquela igreja foram iniciadas por outras igrejas que em algum momento disseram: irmãos, nós não conseguimos continuar, vocês podem? Uma igreja de um outro estado nos enviou esse pedido e a igreja em assembleia decidiu que receberia a congregação. E me tocou muito quando, depois da igreja ter decidido aceitar, a igreja lá do estado de São Paulo transferiu um valor que dizia: irmãos, esses valores aqui foram levantados para a futura construção nessa frente missionária que vocês receberam. Então é justo que vocês recebam valores. Aliás, irmãos, há pouco tempo nós agradecemos ao pastor titular e ao ministro de música da Igreja Batista de Vila Mariana, em São Paulo, porque um instrumento precioso que utilizamos hoje, o órgão, seria vendido naquela igreja. E manifestamos interesse no instrumento. A decisão, ministro Éder, que me toca ainda hoje, quando lembro, aqueles irmãos reunidos em assembleia disseram: este instrumento foi o presente de um membro da igreja para a igreja. Nós não devemos vender. Nós devemos de graça dar aquilo que de graça recebemos. E nos doaram. E nós agradecemos e nós presenteamos. Irmãos, reino de Deus é assim. Ao final, o nome do Senhor deve ser glorificado, a obra dele deve ser expandida, e isso acontece quando nós cooperamos uns com os outros, para que a obra do Senhor seja fortalecida. Este é um hábito saudável apresentado pela palavra de Deus. Faço a você 3 perguntas agora, com as quais concluo, e espero que assim seja bem aplicado o texto bíblico. Primeiro, você tem sido grato por quem tem cooperado com você para que você lidere a sua casa, sirva na obra de Deus e viva em sociedade? Você tem agradecido a Deus por quem tem te ajudado, porque tem cooperado com você? Segundo, você está decidido a cooperar com outros irmãos? Qual é o seu dom? Deus te chamou para quê? Você canta? Então você deseja cooperar com o coro desta igreja? Você ora? Você deseja cooperar com o ministério de oração? Venha domingo, 8 da manhã, 18 horas, reunião de oração e escola de oração. Ah, você é professora e Deus tem dado a você uma paixão profunda pelo alcance de crianças? Nós temos o semear à sua espera. Ah, meu irmão, mas você considera que tudo que você sabe fazer é conversar com pessoas? Pastor Robertson te espera para acolher pessoas, para recebê-las, para orientá-las. E talvez você diga: pastor, eu sou um policial, o que eu posso fazer? Ah, meu irmão, como nós precisamos com os acolhedores de gente que tenha recebido a formação militar e que nos ajude estrategicamente no cuidado com vidas que estão conosco o tempo todo, numa área da cidade que é desafiadora. Você está disponível para cooperar? Em terceiro lugar, você que já tem cooperado, você tem pedido ao Senhor que te permita fazer isso com prazer e não por obrigação, não com sofrimento, não com dor? Você tem pedido a Deus que te dê prazer enquanto você trabalha? A minha oração, irmãos, é que seja um hábito nosso cooperar, ajudar o outro, receber ajuda, apoiar, celebrar o apoio que recebemos. Que Deus nos ajude a viver assim. Quero convidar o pastor Estevão para orar, rogando ao Senhor que nos ajude a amar este hábito, o hábito